Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e com a sua família. Vamos continuar agora o nosso estudo de Eletrônica 2 sobre o tema realimentação. Essa será a última aula. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer em um vídeo ou se eu vou dividir em dois, tá? Só para ficar mais fácil de vocês encontrarem, né, esse conteúdo posteriormente depois nesses vídeos. Então a gente tem falado sobre realimentação, sobre critério de estabilidade, né? Esse é o último assunto que a gente vai estudar. E mais especificamente, a gente estava avaliando, né, o ganho de malha, e aí o módulo desse ganho de malha versus a fase desse ganho de malha. A gente sabe que A, que é o ganho direto, e beta, que é o ganho da malha de realimentação, podem ambos depender da frequência, né? Mas quando a gente faz esse produto A vezes beta, esse é o ganho que, segundo nossos critérios, né, segundo o critério de Nyquist, esse ganho ele deve ser menor do que 1 quando a fase atingir 180 graus. Se esses dois critérios forem atendidos, então a gente diz que este amplificador é estável. Então qual é o nosso critério, né? O módulo de AB deve ser menor do que 1 quando a minha fase, né, a beta, é igual a 180 graus. Então, uma maneira muito simples da gente fazer com que o amplificador seja estável é simplesmente garantir que o amplificador tenha grau 1. Se o amplificador tem ordem 1, a sua diferença de fase jamais atinge 180 graus. Então, beleza, isso é muito fácil de resolver, né? Para um amplificador de grau 2, ele atinge a instabilidade em 180 graus, mas a frequência 180 graus realmente só acontece quando a frequência é infinita, né? Se A tem grau 2, assumindo que beta independe da frequência, né? Mas se esse produto, a beta, tem ordem 2, ele só atinge 180 graus em uma frequência infinita, e a gente sabe que essa frequência infinita ela não pode ser implementada no circuito real, então circuitos de ordem 2 também serão estáveis. Agora, o que acontece com circuitos de ordem 3? Né? Circuitos de ordem 3 eles já podem tornar-se instáveis. O que está faltando para a nossa análise? Estão faltando figuras de mérito. O que são essas figuras de mérito? Né? São formas de a gente medir o quão estável é aquele amplificador ou não. Então, como é que a gente vai levantar essa figura de mérito? Através de duas medidas. Uma a gente vai chamar de margem de ganho e a outra a gente vai chamar de margem de fase. Bem, para isso vamos desenhar aqui um diagrama de Bode hipotético e vamos imaginar como que a gente poderia quantificar essas duas questões. Então vamos colocar aqui dois gráficos, um de fase e um de ganho. Aqui a gente vai desenhar livremente, né? Nós não vamos pensar em nenhum diagrama de Bode específico, mas vamos dizer que eu tenho um certo ganho qualquer aqui, A0, né? E esse ganho é constante até o primeiro polo dominante. E vamos dizer que após esse polo dominante ele tem uma certa resposta e cruza o 0 dB aqui neste ponto. Certo? Aqui está a frequência ômega e aqui é o meu ganho A beta, certo? Então aqui será o meu ganho inicial. Aliás, para essa função aqui o meu ganho inicial não vai ser esse, né? O meu ganho inicial vai ser A0 vezes beta, né? Porque eu estou, enfim, multiplicando a minha função direta por beta, né? Então meu ganho é diretamente A beta. E o meu ganho A beta cruza o 0 dB, ou seja, o 1, em uma determinada frequência. Vamos plotar também a nossa fase, tá? Então vamos dizer que a fase é 0 graus aqui, e aí ela começa a cair uma década antes, né? Ela começa a cair uma década antes. Vamos colocar aqui o menos 180 graus nesse ponto. Então vamos dizer que tem um outro, enfim, uma década depois ele deixa de cair, né? E aí vamos dizer que existe algum outro polo, enfim, e ela cruza os 180 graus nesta outra frequência
Vamos chamar essa frequência aqui de ômega t. E vamos chamar essa frequência aqui de ômega 180. Certo? Então, esta é a frequência de ganho unitário para esta função, a beta. E essa é a frequência em que o meu amplificador tem fase igual a 180 graus. Beleza. Quem é que vai ser a margem de ganho? Né? Como é que a gente obtém a margem de ganho? A margem de ganho vai ser a diferença entre o meu ganho unitário e o ganho atingido quando o meu amplificador realmente chega em 180 graus. Então, se eu observo aqui, ó, bem, qual é o nosso critério de estabilidade, né? O meu ganho ele tem que ser maior, ele tem que ser menor do que 1 quando a minha fase é 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a margem de ganho, eu vou observar qual é a frequência em que eu tenho 180 graus. Então, está aqui, ômega 180. Esta é a frequência. Então, eu vou observar qual é a diferença entre o meu ganho em 180 e o ganho que seria em 0 dB, né, que é o meu ponto onde o meu amplificador deixa de ser estável. E esse cara daqui vai ser a margem de ganho. Certo? A diferença entre o meu ganho, que eu realmente estou percebendo, e o zero. Beleza. Quem vai ser a minha margem de fase? A margem de fase vai ser no sentido contrário. Eu vou fixar o ganho e observar quanto falta para atingir 180 graus. Então, aqui na minha frequência unitária, eu observo no outro gráfico qual é a minha fase e a distância entre essa fase e os 180 graus vai ser a margem de fase. Note que são duas formas de expressar, né, a estabilidade do meu dispositivo. Em geral, a gente vai tentar, né, é uma boa prática você manter pelo menos 45 graus de margem de fase, certo? Então vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma página com um gráfico semilog. Vamos imaginar que nós temos, por exemplo, um amplificador com os seguintes, vamos dizer que a função A beta possui o ganho inicial, né? Então A0 beta, vamos dizer que 20 log de A0 beta, vamos dizer que essa função aqui seja igual a 40 decibéis. E vamos dizer que eu tenho dois polos. O meu primeiro polo está, por exemplo, vamos pensar aqui, em 10K. E o meu segundo polo está em 100K. E vamos colocar um terceiro polo em 1 MHz. Beleza? Então 10K, 100K, 1 MHz. Vamos plotar esse cara no gráfico semilog, né? Então vamos fazer aqui o diagrama de Bode dessa função. Deixa eu minimizar aqui um pouco. Eita, não, eu estou fazendo besteira. Eu estou fazendo muita besteira. Porque eu estou apagando minhas páginas. Isso, pronto. Então vamos lá. Quem são meus pontos notáveis, né? Então eu tenho 10K, 100K, 1 MB. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar 10K aqui. Por quê? Porque eu vejo já a queda de fase, né, e vejo a parte anterior. Então se 10K está aqui, aqui eu vou ter 1K e aqui eu tenho 100 Hz. Então aqui eu tenho 100K, aqui eu tenho 1 MB, vai ser o meu último polo, vai estar aqui, e por fim eu tenho 10 MHz. Ok, então coloquei minha frequência. Os meus polos, vamos marcar o lugar onde estarão os polos, só para a gente visualizar isso de maneira mais simples. Então eu tenho um polo aqui, eu tenho um outro polo aqui e tenho um outro polo aqui. Depois eu apago isso aqui, né? Fácil de apagar aqui, porque né, é assim, dessa forma. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso diagrama aqui
tá começando com os 40 decibéis. Então vamos colocar os 40 decibéis aqui, os 40 dB, e vamos descer de 10 em 10. Deixa eu pausar para preencher aqui. Pronto, voltando aqui, preenchi aqui a minha escala. Na verdade eu não coloquei de 10 em 10, coloquei de 5 em 5, porque a minha escala ficou muito grande, tá? O 0 dB está bem aqui, então vamos prestar bem atenção onde está o 0 dB. Deixa eu colocar ele até em outra cor, certo? Vamos colocar ele em verde aqui, 0 dB. E como essa linha é importante para nós, para nossa análise, eu vou traçar uma linha reta aqui em 0 dB. Pronto, então eu tracei aqui uma linha em 0 dB, não ficou muito boa, deixa eu tentar novamente. Vou traçar aqui novamente essa linha em 0 dB e vou tentar... Agora ficou em cima, né? Antes estava mais baixo e agora ficou mais em cima. Então o que eu estou prestando atenção? Eu preciso prestar atenção que quando essa linha é cruzada, a minha fase ela deve ser menor do que 180, né? Ela deve estar mais próxima do 0 graus. E aí vamos também plotar a fase, certo? Então como o nosso dispositivo tem ordem 3, essa fase, né, vai variar entre 40 decibéis, não, entre 0, né, e menos 270. Tá? Então eu preciso fazer aqui um eixo que contemple este espaço. Então eu vou preencher o eixo aqui e a gente volta. Pronto, preenchemos aqui. Então ficou legal de 3 em 3 do lado de cá, entre 0 graus e menos 270. Então vamos fazer o diagrama de Bode aqui nesse dispositivo. Então para o ganho nós estamos interessados na linha 0 dB. Para a fase nós estamos interessados na linha menos 180. Então eu vou traçar também aqui uma reta no ponto menos 180. Então quando a gente cruzar aqui um desses dois pontos, a gente vai calcular quem é a margem de ganho e a margem de fase. Vamos fazer essa resposta em frequência, né? Então deixa eu aumentar aqui o nosso ponto. Eu vou fazer o ganho em azul, está certo? Então, como que a gente pode fazer esse diagrama de Bode? Da mesma forma tradicional. Então, o nosso ganho CC, que é 40 decibéis, tá? Ele vai até o nosso primeiro polo. O primeiro polo está em 10K. Então, o meu ganho aqui é 40. Aliás, eu vou fazer ele mais espesso ainda. Então, meu ganho ele é 40 até a minha frequência de 10K. Então, tá aqui. A partir do primeiro polo, eu caio com menos 20 decibéis por década. Então, na próxima década, eu tenho uma queda de menos 20. Então, eu devo atingir o ponto 20 decibéis em uma década. Então, aqui, ó, na década de 100K, quando eu chegar em 100K, eu atinjo menos 20 decibéis por década. Então, essa vai ser meu primeiro formato aqui de queda. A partir do segundo polo, eu começo a cair em menos 40 decibéis por década. Né? Então, 20 menos 40 vai dar menos 20. Né? Então, eu vou ter uma queda aqui mais acentuada, até menos 20. Então, aqui eu já tenho uma reta aqui. Essa reta não está necessariamente marcando menos 20, né? Ela está marcando menos 180. Mas, na próxima década, ele vai começar a cair com menos 40 decibéis por década e o negócio vai me gongar que eu não vou conseguir fazer. Ai, que ódio! Vamos lá! Vou ter que fazer a mão. Desastre total vai ser agora. Vamos lá. Não foi tão ruim, não. Então aqui, ó, eu tenho de menos 20 até 20. E depois a minha queda é ainda mais vertiginosa, né? Então eu vou começar a cair aqui em menos... aqui era menos 20 decibéis por década. Depois do segundo polo, menos 40, né, decibéis por década. Ah, eu não estou gostando dessa linha de jeito nenhum. Deixa eu dar um zoom aqui e vou fazer essa linha de novo. Acho que no zoom eu vou conseguir ter uma visão melhor. Então tá aqui outro polo de 20 a menos 20. Menos 20. Aqui. Não. Caceta. Ele não faz, bicho.
porque ele cola aqui no 45 graus, entendeu? Ai, que saco. Bem, gente, perdão. Eu vou ter que viver com essa questão na minha vida até o fim dos meus dias. Então, ok, beleza. E a partir, né, do próximo polo, ele começa a cair com menos 80 decibéis por década. Aqui pra gente não importa esse formato. Por que não importa? Porque do ponto de vista, né, do ganho, ele já cruzou o 0 dB. Tá? Então, pra gente, isso aqui não importa tanto. Vamos lá. Aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a cair em menos 60 decibéis por década. Né? Menos 20, menos 40. Passou do próximo polo, agora vai começar a cair a menos 60 decibéis por década. Então, eu estou em menos 20. Ele deveria cair até menos 80, né? Que está fora do gráfico. Então, ele vai cair um pouquinho mais rápido do que eu consigo desenhar aqui no gráfico. Então, eu vou pegar a partir desse ponto e ele vai cair um pouquinho mais rápido. Não sei exatamente qual vai ser essa inclinação aqui, mas bem, ele vai cair mais rápido do que estava caindo anteriormente, né? Porque essa inclinação aqui, ela resultaria em menos 40, resultaria aqui em menos 60, né? Bem, ok. Está aqui o nosso gráfico. Esse é o ganho. Vamos traçar a fase, certo? Então a minha fase ela começa também em 0. Vou traçar minha fase em laranja. A minha fase começa em 0 e uma década antes ele já começa a cair com menos 45 graus por década. Então, eu tenho a minha fase 0 até 1K. Depois aqui ele começa a cair em menos 45 graus. Eu botei aqui, cada 45 graus são 3, né? 3 linhas. Então, a minha primeira queda vem até aqui. Ou seja, na frequência onde eu tenho meu polo dominante, a minha fase é menos 45 graus. Veja que a partir daqui, ele começa a cair mais rapidamente. Né? Por quê? Eu ainda tenho, cada polo, ele adiciona 45 por década. Né? Então aqui, ó, do meu primeiro eu tenho menos 45 e aqui menos 45 do primeiro polo. Do segundo polo eu tenho menos 45 e menos 45. Uma década antes, uma década depois. Do terceiro polo eu tenho menos 45, menos 45. Então, se a gente observar aqui, o nosso diagrama vai cair em menos 90 graus nessas duas regiões. Tá? Por quê? Porque eu estou somando 45 e 45. Do polo anterior e do polo posterior. Eu apaguei tudo, não foi? Claro que eu fiz isso. Então, vamos lá. Menos 45, então aqui ó, ele vai cair em menos 90 por década, aqui em menos 90 e na última em menos 45. Então vamos desenhar a fase. Então aqui vai cair em menos 90, vão ser 6 desses marcadores. Né? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai ser até aqui. Então isso aqui representa menos 90 por década e é óbvio que ele também não encaixa. Né? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3 e menos 135. E aqui vai ser essa reta. Aqui também 90 graus, né? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3 vai atingir menos 225. Olha que interessante, já cruzamos, né, o nosso ponto, já cruzamos os 180 graus. Então a gente já tem as duas informações. E aqui vai cair em menos 45 decibéis por década. Eu acho que eu consigo fazer com isso uma reta. Ok. E após esse ponto, a partir de 10 MHz, a fase continua constante. É claro que essa é a aproximação do diagrama de Bode. Né? A gente sabe que essas aproximações aqui são assintóticas, né? Então elas só atingem mesmo 260 graus no infinito. Mas aqui para o terceiro grau nós já temos um cruzamento em 180 graus e temos também o cruzamento em 1 dB. Vamos observar esses pontos. Quem é a nossa frequência ômega T? É a frequência em que o ganho cruza 0 decibéis. Então aqui está essa frequência. No nosso diagrama, aqui eu não consegui fazer uma reta, né? Mas essa frequência é aproximadamente, aqui tem 3, então é aproximadamente 300K. Então posso chamar ela de F aqui, né? A minha frequência FT é aproximadamente 300 kHz. Certo? Quem é que vai ser a minha frequência 180 graus? Onde
o meu diagrama, é o ponto onde o meu diagrama de Bode cruza os 180 graus. Então aqui vai ser aproximadamente este ponto aqui. Que ponto é esse? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tá? Então ele também está próximo dos 3. Eu vou dizer que ele é 35 aqui, então 350. Então essa minha frequência aqui será a F180 graus, que é aqui aproximadamente 350K. Bom, né? Isso significa que o meu amplificador é estável. Por que ele é estável? Porque a minha frequência de 180 graus ela acontece acima da frequência FT. Se fosse o caso contrário, se a minha frequência de 180 graus estivesse abaixo de FT, se essa fosse a minha frequência de 180 graus, então aqui o meu amplificador estaria instável. Mas como ela está aqui, estável. Vamos agora calcular, então, obter quem são, né, as duas quantidades que a gente está interessado, que são a margem de ganho e a margem de fase. Então vamos primeiro encontrar quem é a margem de ganho. Então como é que a gente faz a margem de ganho? A gente observa quem é o ganho na frequência de 180 graus. Então se eu estender aqui essa frequência 180 graus até a minha curva do ganho, né? Aqui a gente está fazendo com retas que eu fiz à mão, então não vai ficar perfeito. Mas aí, ó, eu encontrei o ganho aqui. Quem é a minha margem de ganho? É essa distância entre a minha reta de 0 dB, essa aqui é a reta 0 dB, né? E essa aqui embaixo é a reta 180 graus. Então, é a distância entre a minha reta 0 dB e o ponto onde realmente o ganho está sendo avaliado, certo? Então, essa distância aqui é a minha margem de fase. Desculpa, de ganho, ou seja, o quanto meu ganho ainda poderia aumentar para chegar em 0 decibéis. Então, aqui a gente pode fazer um olhômetro, né, e dizer que esse ponto está a 1/3. Então, esse cara daqui seria 1/3 de 0 a 5. Aliás, como é 0 a 5 aqui, eu vou dizer que são 3. Então, a minha margem de ganho aqui é igual a 3 decibéis. Isso significa que se eu aumentar meu ganho por 2, né, se eu aumentar o meu A beta por 2, ou seja, 3 decibéis, o meu amplificador se torna instável, certo? É a margem que eu tenho de variação do ganho A beta. Se eu vario a beta em 3 dB para mais, se eu aumento a beta em 3 dB, o meu amplificador torna-se instável. Isso aqui, ó, no meu diagrama, representaria uma reta que está 3 dB acima. Se a minha reta estivesse 3 dB acima, essa distância aqui sendo 3 dB, nesse ponto aqui o meu amplificador estaria instável. Por quê? Porque o FT atingiu o F180. Então essa é a primeira forma de expressar, né, essa relação, a margem de ganho. Vamos observar quem será a margem de fase, né? Então a margem de fase, o que eu faço? Eu fixo o valor aqui onde eu tenho meu cruzamento no 0 dB e observo qual é a diferença de fase entre esse ponto e os 180 graus. O exemplo que eu coloquei aqui não ficou muito legal porque ficou tudo muito próximo, né? Tipicamente a gente iria querer que essa diferença de fase fosse ainda mais acentuada, tá? Mas aí tudo bem. Eu coloquei os polos muito juntinhos, né? Então deu esse problema. Mas vamos lá. Nesse ponto aqui, eu vou observar quem é a fase. Então deixa eu fazer em vermelho também, novamente, para ficar a mesma coisa. Então aqui, ó, nesse ponto, eu faço uma reta aqui, né? Deixa eu fazer uma reta mesmo. Ponto. Peguei aqui esse ponto. Então a minha fase ela não é 180 graus, ela está um pouco acima, né, de menos 180 graus. Que é menos 180 graus. Quem é que vai ser essa fase? Bem, aqui eu vou novamente aproximar. Eu vou dizer que esse cara está na metade aqui, né? Como cada espaço desse aqui, essa escala linear, tem 15 graus, então eu vou dizer que aqui a minha margem de fase tem 7,5, que é a metadinha aí de 15, certo? Aqui, lógico, esse gráfico aqui eu estou fazendo uma aproximação. Se você tem a expressão, você pode calcular
quem é essa margem de fase na mão mesmo, né? Então aqui, esse valor aqui será a margem de fase, que para esse amplificador, essa margem de fase é de 7,5 graus. Isso significa que você poderia atrasar o seu circuito em 7,5 graus a mais, né, de fase, e aí ele passaria a ser instável. Isso equivale a descer essa curva um pouco mais. É como se a minha curva estivesse descendo aqui, ó. Se a minha curva desce aqui, ela está descendo 7,5 graus para baixo, tornando seu amplificador instável, tá? Então essa é a máxima flutuação que você deve esperar na fase, né, para que o seu amplificador seja estável. Note que essa não é uma boa posição para estar, certo? O seu ganho está muito próximo da instabilidade e a sua fase também está muito próxima, né, da instabilidade, né? Mas aí essas são medidas que a gente pode dar para a estabilidade de um circuito. Quanto maior é a sua margem de fase, mais estável é o seu circuito. Quanto maior é a sua margem de ganho, mais estável é o seu circuito. Existe uma outra forma de fazer essa análise, né? Por que essa análise aqui não é tão legal? Porque essa análise exige que você tenha a função A beta, né? Porque o que a gente está plotando aqui é A beta. Mas muitas vezes o que a gente tem é um plot da função A e não da função beta, né? E geralmente a gente pode assumir que beta é constante com a frequência. Então existe uma outra forma de atacar esse problema em cima do gráfico de A. Então vamos fazer isso agora, tá? É um método alternativo. Então vamos dizer que nós tenhamos um amplificador cujo A0, certo? O meu ganho em malha aberta seja 100 decibéis. E vamos dizer que eu quero realimentar esse dispositivo com um ganho realimentado beta de 5,6 vezes 10 a menos 5 volts por volt. Esse beta aqui, quando a gente converte para decibéis, ou seja, 20 log, né, desse cara, enfim, a gente vai chegar lá. Deixa eu só colocar uma página aqui para botar algumas equações. Deixa eu mudar o layout dessa página aqui. Ok. Então, vamos dizer que a gente quer plotar 20 log do módulo de A beta, certo? Bem, por que eu estou interessado nisso? Porque eu preciso ver quando é que A beta torna-se igual a zero, certo? Quando é que esse valor aqui, 20 log de A beta, torna-se igual a zero, portanto o módulo de A beta é igual a 1. Eu posso escrever essa função como 20 log de A menos 20 log de 1 sobre beta. Por que isso é útil, né? Por que isso é útil? Se beta não depende da frequência, ou seja, eu estou dizendo que o meu beta não depende da frequência, esse valor aqui é simplesmente uma reta. 20 log de 1 sobre beta é uma reta, certo? É um valor constante no diagrama que varia com a frequência, claro. E o 20 log de A, quem é esse gráfico aqui, né? Este meu gráfico é o diagrama de Bode do meu amplificador direto. Então qual que é a vantagem disso? Este diagrama de Bode aqui, ele é fixo. Ele independe da realimentação. Na minha realimentação, eu só vou mudar a posição dessa reta aqui de acordo com o valor de beta. Então eu tenho como fazer uma análise para qualquer valor de realimentação, dado que eu possuo o diagrama de Bode do amplificador direto. Isso faz todo sentido, porque uma vez que a gente tem um amplificador direto, o diagrama desse amplificador ele não muda. Então, por exemplo, quando você tem um amplificador operacional, você tem o diagrama de Bode, você tem a resposta em frequência, né, desse amplificador, mas a realimentação é parte do projeto que você vai fazer. Então, se você já tem esse gráfico aqui, é muito mais fácil fazer a análise partindo desse gráfico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos plotar
o gráfico de A, 20 log de A, então vai ser alguma coisa assim, por exemplo. 20 log do módulo de A, vai ter um formato assim. E vamos plotar esse outro gráfico aqui, ó, menos 20 log de 1 sobre beta. Vou colocar ele em outra cor aqui, vou plotar ele em... Esse cara daqui vai ser 20 log de 1 sobre beta. Onde é que é o meu ponto 0 dB? O meu ponto 0 dB, deixa eu apagar aqui para a gente poder ver novamente o que está escrito, né? O meu ponto 0 dB é quando 20 log de A beta é igual a 0. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou procurando o ponto onde essas duas curvas se cruzam. Este ponto aqui, ó, é o momento onde eu tenho o meu ft da função A beta. O que acontece se eu mudo o meu beta? Por exemplo, eu aumento o meu ganho de realimentação. 20 log de 1 sobre beta vai diminuir, né? Então, eu tenho uma outra curva. Vamos dizer que esse aqui seja um beta 1 e aqui 20 log de 1 sobre beta 2, por exemplo. Né? Então, aqui eu vou ter um outro FT. Eu vou ter uma outra frequência de cruzamento. FT1 e FT2. Certo? E pode ser que uma delas seja estável e a outra seja instável. Dependendo do quê? Dependendo do ponto em que essa curva cruza. Ó, se a gente observa o nosso exemplo aqui, ó, por exemplo, se a gente aumentasse, se a gente pegasse FT e deslocasse aqui para a direita, em algum ponto ele se tornaria instável, porque ele avançou da frequência de 180 graus. Então é isso que a gente vai ver agora nesse método. Então vamos desenhar aqui uma função hipotética, certo? Então vamos dizer que o nosso ganho em malha aberta da função do amplificador direto é 100 decibéis. E vamos dizer que nós temos 3 polos na função de transferência direta. Então o primeiro polo acontece em 10 a quinta, o segundo polo acontece em 10 a sexta e o terceiro polo acontece em 10 a sétima. Então, para plotar esse gráfico, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dizer que se eu quero plotar até 10 a sétima, é meu último polo, então eu vou colocar aqui até 10 a oitava, que é para poder ver os últimos 45 graus da fase. Então aqui 10 a sétima, 10 a sexta, 10 a quinta, 10 a quarta, tá aqui. E a gente vai começar com 10 ao cubo, ou a gente vai começar com 1K. Então a gente está fazendo de 1K aqui até 100 mega. Ok, beleza. Então os meus polos, vou marcar aqui o lugar onde estão os polos. Os polos estão em 10 a quinta, 10 a quinta, 10 a sexta e 10 a sétima. Então vamos primeiro desenhar o diagrama de Bode e depois a gente desenha o diagrama de fases, certo? Então eu vou plotar quem? Quem é que eu vou plotar? Eu vou plotar o A, ok? Vou plotar 20 log de A. Note que anteriormente, ó, o que eu plotei? Eu plotei a beta, certo? E estava procurando o ponto em que a beta cruza a reta 0 dB. Agora eu vou plotar a 0. Então, vamos novamente fazer essa distribuição. Deixa eu fazer a escala e eu volto quando eu fizer a escala. Pronto, fizemos aqui a escala, então ela vai de 100 a 0, menos 10, beleza. Então vamos agora desenhar quem é esta curva. Deixa eu manter as cores, era azul, né? Então pronto, vamos fazer em azul. Então vamos plotar a resposta em frequência. Então a minha resposta em frequência ela permanece constante até o primeiro polo. Opa, é até aqui, beleza. Até o meu primeiro polo ela permanece constante. Ficou meio errada, não foi? Pronto, assim ficou um pouco melhor. Depois do primeiro polo ela começa a cair em 20 decibéis por década, né? Então caindo em 20 decibéis por década. Durante a primeira década após o polo ela vai cair até 80. Então a gente pode pegar 80 aqui e levar até 10 a sexta, que está nesse ponto, e fazer essa conexão aqui. Agora deu certo, vamos lá. Beleza, ok.
A partir do segundo polo, essa curva começa a cair a 40 decibéis por década. Então, se a gente estava em 80, ele vai cair até 40, certo? Então, aqui está o terceiro ponto. Bem, isso é uma droga. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um truque aqui. Não, ficou péssimo. Deixa eu fazer na mão aqui. 40. Ok. Então aqui eu estou na reta com menos 20 decibéis por década. E aqui eu estou na reta com menos 40 decibéis por década. Após o terceiro polo, a gente vai começar a ter a queda em menos 60 decibéis por década. Né? Então, menos 20, menos 40, agora vai ser menos 60. Então, se nós estamos em 40, 40 menos 60 vai dar menos 20. Né? Então, ele novamente vai estar fora aqui do nosso diagrama. Então, é só a gente fazer aqui, passando para baixo aqui, vai ser mais ou menos aqui. Né? Pronto. Então, esse último trecho a gente está em menos 60 decibéis por década. E se a nossa função tem apenas 3, né? Tem apenas 3 polos, ela vai acabar por aqui mesmo. Então vamos agora também plotar a fase, né, dessa resposta em frequência. Então a fase aqui, a gente vai ter 3 polos novamente, né? Então vai ser basicamente a mesma escala. Então vamos fazer essa escala. Ok, fizemos aqui a escala, vamos desenhar o diagrama de Bode desta escala. Então, novamente, a gente começa com 0 até uma década antes do início. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Aliás, o gráfico é o mesmo, né? Só que agora está acontecendo em outras frequências. Então, se a gente observar, menos 45, aqui vai ser menos 90, aqui vai ser menos 90 e aqui menos 45. Exatamente igual. Igualzinho. Então, beleza, a gente já conhece esse gráfico, vamos desenhá-lo. Então ele segue em 0, né? 0 graus. Vamos fazer ela maior. Segue em 0 graus até a primeira década, depois descendo a 45 por década, e aí depois ela desce a 90 por década até aqui, né? Então ela vai descer, tá, menos 45, vai ser 90 e depois mais 90, vai até 225 aqui, né? Será que assim a gente consegue? Também não, porque o universo ele não é justo, certo? Então vamos lá, 225, nossa, péssimo, deixa eu tentar de novo, vamos lá. 45, 135, aqui, mais ou menos, 225, ok, e aqui ele vai cair com 45 até 270, né? Então nesse trecho a gente sabe que por alguma razão aqui ele consegue fazer. Depois ele permanece em 270 até o infinito, né? Lembrando que essa característica ela é assintótica. Eu não estou satisfeito com essa curva não, de jeito nenhum. Será que assim ele faz? Ele quase faz. Ok, ficou um pouco melhor agora. Então, as inclinações são menos 45, menos 90 e aí menos 45 no final. Lembre-se que essa curva aqui, ela não é a curva de A beta, ele é a curva de A, certo? É a curva do amplificador. Então, para qualquer malha de realimentação, A é sempre o mesmo. Então, vamos agora traçar quem? A gente vai traçar 20 log de 1 sobre beta, certo? Então, se você fizer 20 log de 1 sobre esse beta aqui, a gente vai ver que vai dar 85 decibéis, tá? Isso aqui já é calculado. Então, 85 decibéis, nós vamos fazer essa curva verde.
Beleza. Então, essa curva aqui é 20 log de 1 sobre beta. E essa curva em azul é 20 log de A. Onde é que estará o nosso FT? Agora, o nosso FT não está mais lá embaixo em 0, né? O nosso FT na malha de realimentação está aqui. Certo? Então, essa é a frequência unitária. Certo? Essa é a frequência unitária. E onde é que está a nossa frequência de cruzamento em 180 graus? Ela permanece no mesmo lugar, né? Por que ela permanece no mesmo lugar? A gente está aqui supondo que o beta ele não interfere na fase do sinal. Ou seja, eu estou fazendo aqui a minha suposição de que o valor de beta ele não adiciona fase, né? Beta é constante. Então, a diferença de fase de A beta será toda devida à fase de A. Ou seja, esse mesmo diagrama aqui laranja é a fase de A, que é também a fase de A beta. Então, portanto, o ponto onde essa curva cruza os 180 graus é a nossa frequência de cruzamento. Então, aqui no meu diagrama horroroso, ela está cruzando aqui nesse ponto, F180. Então, a gente consegue avaliar agora neste ponto quem são a margem de ganho e a margem de fase. Então, vamos fazer isso, né? Vamos primeiro obter a margem de fase. Como é que a gente obtém a margem de fase? Nós mantemos fixa a frequência unitária e vemos qual é a diferença de fase necessária para que o meu amplificador estivesse instável. Então vamos lá. Eu estou fixando o valor da frequência, ou seja, eu estou na frequência unitária, traço uma reta, bateu aqui, ó. Então, qual foi aqui a fase que eu encontrei? A fase que eu encontrei foi de... desculpa, fase, nada a ver, a fase está para o outro lado. Então, a fase é para o outro lado. Então, aqui, cada quadradinho desse aqui, cada unidade aqui está em 15 graus, né? Então, aqui é menos 105. Então, essa fase aqui, ó, é menos... Deixa eu fazer ela mais espessa. Menos 105 graus. E, obviamente, eu estou comparando essa fase com a posição onde nós temos 180 graus. Que é essa aqui. Então, isso significa que a minha margem de fase é a diferença entre essa diferença aqui, né? Esse delta. Então, esta é a minha margem de fase. Certo? E a minha margem de fase aqui, neste exemplo, está dando 180 menos 105, está dando 75 graus. Quem é que vai ser a margem de ganho? A margem de ganho eu vou obter fazendo o contrário. Eu vou fixar a frequência e levar esse ponto aqui da frequência até a minha curva de ganho. Eita, que ele não quer ficar aqui. Beleza. Qual é o ganho nesse ponto? Então eu vou trasladar essa minha curva lá para a minha escala de ganho. E a margem de ganho agora será a diferença entre o ponto onde eu obtive aqui no gráfico, só que agora não o zero, né? Agora é este valor aqui, menos 20 log de 1 sobre beta. Essa aqui vai ser a minha margem de ganho, certo? A diferença entre o ponto onde eu de fato estou em 180 e o meu ganho unitário, né? Então aqui dá para dizer que seria 1, 2, 3, 4, quase uns 5, né? Umas 5 casinhas dessa, então aproximadamente 25 decibéis, né?
Então, minha margem aqui, vamos dizer que eu descontei 1 decibel aqui. Então, aproximadamente 24 decibéis é a minha margem de ganho. Então, só nessa análise dá para a gente ver, por exemplo, que os dois amplificadores eles são estáveis. Só que o meu primeiro amplificador ele está mais próximo da instabilidade, está muito mais próximo da instabilidade, uma vez que a minha margem de ganho é 3 decibéis. Ou seja, se eu tenho uma variação no ganho a beta de apenas 3 decibéis para mais, o meu amplificador passa a ser instável. Se eu tenho, por exemplo, uma margem de fase de 7,5 graus, isso significa que, se por acaso alguma variável faz com que a minha diferença de fase aumente só um pouco, aumente em 7 graus, o meu amplificador passa a ser instável. Já nesse nosso segundo exemplo aqui, a gente vê que esse é um amplificador muito mais estável, né? Porque ele precisaria de uma variação de 24 decibéis no ganho a beta para que o meu amplificador passasse a ser instável, né? Já na fase, eu tenho uma margem de 75 graus. A vantagem dessa análise é que eu posso, através desse gráfico, fazer uma pergunta. E me permita duplicar aqui. Deixa eu duplicar essa... Espera aí, só um momento. Pronto, criei uma duplicata. E aí vamos nos perguntar de novo. Essa é uma duplicata. Então, aqui está a minha análise anterior. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a minha análise da realimentação. Então, eu vou tirar aqui o meu valor de beta. Vou tirar essa curva verde aqui. Certo? Aliás, isso eu não vou tirar não. Isso vai ficar. FT, obviamente, vai para outro lugar. A margem de ganho e margem de fase, eu vou calcular tudo outra vez. Certo? E aqui, essa informação aqui é inútil, nesse momento agora. Pronto. Então, eu estou aqui com o diagrama. Eu estou aqui com o diagrama de Bode do meu amplificador direto. Ou seja, não existe realimentação aqui. Bem, quais são as informações que eu tenho sobre esse amplificador? O que eu posso induzir sobre a realimentação? Bem, eu conheço o ponto onde meu diagrama cruza 180 graus, né? Então eu posso traçar uma reta aqui em 180 graus. Pronto. Este ponto aqui será a minha frequência F180. Baseado nisso, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar qual é o meu mínimo valor para 20 log de 1 sobre beta, tal que o amplificador seja estável. Ou seja, acima desse valor aqui, desse valor mínimo, o meu amplificador será estável. Então eu posso encontrar quem é o mínimo valor de 1 sobre beta e, portanto, o máximo valor de beta para que o amplificador seja estável. Onde é que ele está? Ele está exatamente acima de F110. F180. Tá? Então eu prolongo aqui, ó, essa reta até encontrar a minha reta do ganho. E agora eu posso prolongar esse encontro para o outro lado. Então, aqui está aproximadamente 60. Então eu sei que se... vamos lá? Se o meu 20 log de beta estiver acima dessa região, eu sei que o meu amplificador é estável. Se o meu 20 log de 1 sobre beta estiver abaixo dessa região, eu sei que o meu amplificador é instável. Então, vamos só traçar duas retas para a gente visualizar isso aqui, né? Se eu traço qualquer reta acima, vamos fazer ela em verde. Tracei uma reta acima. O que acontece? Vamos dizer que isso aqui é 20. Vamos dizer que isso aqui é 20 log de 1 sobre beta. Então, onde é que está meu ponto de cruzamento? Meu ponto de cruzamento de ganho unitário está aqui. Esse cara daqui é FT. Então, portanto, FT acontece antes de F180. Então, portanto, estável. O que acontece se eu traço o contrário, né? Se eu faço 20 log de 1 sobre beta, estar
abaixo de 60. Vamos traçar ele aqui. O que vai acontecer? A minha frequência de cruzamento está além da frequência 180. FT acontece depois de 180. Né? Todo o nosso critério aqui de estabilidade é que FT tem que acontecer antes de F180. Então aqui ó, eu tenho instabilidade. Então isso é bastante interessante. O que eu estou afirmando aqui? Eu estou afirmando que este amplificador aqui é estável quando 20 log de 1 sobre beta é maior do que 60 decibéis. Então vamos olhar essa equação aqui só para a gente ver o que isso quer dizer. Ok, então eu estou dizendo que o amplificador será estável para 20 log de 1 sobre beta maior que 60 decibéis, né? Certo? Então, ó, meu F180 está aqui, eles se encontram nesse ponto e eu transladei para lá, deu 60 aqui. Então, 20 log de 1 sobre beta tem que ser maior do que 60. Ou seja, aqui para o nosso exemplo, logaritmo na base 10, né, de 1 sobre beta tem que ser maior do que 3. Né? Dividindo aqui. Ou seja, 1 sobre beta tem que ser maior do que 10 ao cubo, o que implica que beta tem que ser menor que 10 a menos 3 volts por volt. Ou seja, existirá um valor de beta acima do qual o meu amplificador deixa de ser estável. Né? Essa é uma análise super interessante, porque ela indica qual é o limite que eu posso levar para a malha de realimentação e, portanto, o limite que eu posso levar para o ganho, tá? Porque o meu ganho realimentado é quem? Ele é A0 sobre 1 mais A0 beta. Né? O meu ganho realimentado CC. Não estou levando em consideração os polos aqui. Então, meu ganho realimentado CC vai ser igual a esse cara daqui. Se eu considero que A0 é muito alto, e faz sentido, né, dizer que A0 é muito maior do que beta, né, já que beta vai ser pequeno, e normalmente a gente projeta os amplificadores operacionais para terem valores de ganho em malha aberta muito altos, esse cara daqui vai ser aproximadamente 1 sobre beta. Né? Vai ser aproximadamente 1 sobre beta, porque no limite aqui, em que A0 beta é muito maior do que 1, eu faço o L'Hopital, e esse cara vai dar 1 sobre beta. Ou seja, o meu ganho CC, para que o meu amplificador seja estável, deve ser está limitado, né, ao valor de 1 sobre beta até 10 ao cubo. Então existirá uma limitação para esses valores aqui, acima dos quais, né, acima do qual o valor de beta vai estar instável. Certo, pessoal? Beleza. Eu vou gravar o segundo vídeo e vou colocar para vocês, acho que ainda hoje, tá? Mas eu já vou deixar esse lá disponível para vocês assistirem e em breve eu vou colocar já o segundo. Ok, pessoal? Valeu!